começarei então por apresentar o Dr. Pedro Penteado, que é diretor dos Serviços de Arquivística e Normalização da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, assistente convidado do Mestrado de Gestão e Curadoria da Informação da Universidade Nova de Lisboa e, mais importante que tudo, membro do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, vai hoje apresentar uma conferência sobre o apoio técnico da DG Lab a dinâmicas colaborativas e redes de arquivos. Passo-lhe a palavra, Dr. Pedro Penteado. Boa tarde a todos. É com muito gosto que me encontro nesta iniciativa, ainda por mais em representação da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, da sua componente técnica. Ok, então, basicamente, esta reflexão que temos a ocasião de fazer para esta sessão, ela prende-se muito com a resposta à pergunta como é que a DG Lab pode colaborar e apoiar uma iniciativa deste tipo. Em primeiro lugar, gostávamos de lembrar, salientar, digamos, a experiência do organismo de coordenação e dos seus serviços, Arquivo Nacional, Arquivos Distritais, na identificação e no tratamento da documentação de instituições religiosas, que durante décadas têm realizado um trabalho nesse sentido, para disponibilizar essa informação ao público. E esse tratamento, esse investimento nessa identificação e tratamento foi também realizado em instituições externas, nomeadamente nos anos 90, quando o recenseamento dos arquivos locais, que permitiu a identificação, por um lado, da documentação das dioceses de Bragança e de Lamego, e também das misericórdias em todo o país, depois mais tarde havia de ser reforçado com o guia realizado aí pelo centro através da... Pergunto se me continuam a ouvir, sim? Sim? Sim. Ok, muito obrigado. Bom, uma experiência importante também da parte da DG Lab é aquela que se relaciona com o tratamento normalizado da informação, e nomeadamente das descrições. A DG Lab tem não só emitido um conjunto de orientações para a descrição arquivística que vão ao encontro das normas internacionais do Conselho Internacional de Arquivos, como ainda realiza uma importante aplicação dessa normalização na sua própria documentação, na descrição dela, e, portanto, isso está disponível, em primeiro lugar, nos instrumentos de descrição, inventários, guias que foram sendo realizados ao longo do tempo. Isso pode trazer também aqui um conhecimento interessante, até pela diversidade de entidades religiosas, que os serviços da DG Lab, os seus repositórios têm internamente e têm permitido esse tratamento de informação. Essa diversidade, enfim, não só de entidades religiosas, mas também dos tipos de suporte que estamos a referenciar, ou ainda do ponto de vista cronológico, enfim, temos documentação para este tipo de entidades entre o século IX e o século XX, seguramente, e essa experiência é interessante, seguramente, e pode ser também aqui potenciada neste âmbito. Também gostávamos de salientar a experiência do organismo de coordenação e dos seus serviços na disponibilização de conteúdos na internet. Essa disponibilização de conteúdos, enfim, os números são aqueles que são e que valem por muito. Mais de 40 milhões de imagens estão disponíveis na internet, muitas descrições normalizadas, toda uma experiência de trabalhar por trás essa informação para a poder acessibilizar desse modo e ser potenciada na investigação no contexto nacional e internacional. Mas também salientar que toda esta diversidade de instituições religiosas e de fundos religiosos que têm vindo a ser objeto de tratamento da parte dos nossos serviços se encontra nos vários catálogos online e ainda com vários instrumentos de acesso, inclusivamente, que podem, por um lado, com informação sobre aquilo que fisicamente está reportado nos próprios serviços de referência destas entidades,
mas também alguns deles já disponibilizados também virtualmente na internet, como podem ver, por exemplo, aqui embaixo, nesta imagem de baixo. Há um conjunto de outros domínios da experiência da DigiLab que vale a pena aqui salientar também e que podem ser relevantes para os vários atores que podem vir a colaborar aqui numa rede deste tipo. Por um lado, a experiência da DigiLab naquilo que são aquisições de reforço do património arquivístico dos seus repositórios. Inclusive tem critérios que foram definidos, uma grelha de critérios com que atua quando há este tipo de ocasiões e que pode ser interessante também partilhar, discutir com outro tipo de atores. Todo o seu know-how na área da conservação e da digitalização, e há aqui muitos projetos que têm vindo a ser implementados, inclusivamente com instituições de natureza religiosa, mas também com instituições privadas que têm, públicas, nomeadamente câmaras municipais. Aqui estamos a ver um dos pergaminhos do Mosteiro de São Dinis de Odivelas, que é objeto de um dos projetos de digitalização, que implicou toda a conservação, todo o material, toda uma intervenção de conservação e restauro nesta documentação. Uma grande experiência, como dizíamos, de digitalização, e depois também noutras formas de valorização e de proteção do património, ou ainda, aspecto que também gostava aqui de destacar, em projetos inovadores que apontam, se quisermos, para novos modelos de representação da informação, novas normas, inclusivamente, que estão em discussão em termos internacionais, que abrem para outra leitura, se quisermos, que aponta mais a uma leitura que aponta mais aos dados sobre a informação que nós dispomos e o modo de representar e a possibilidade de interligar esses dados, potenciando-os do ponto de vista de web semântica, por exemplo, ou ainda na capacidade das máquinas reconhecerem, se quisermos, para efeitos de inteligência artificial, e vimos aqui, falávamos aqui há bocadinho desse potencial, a possibilidade das máquinas reconhecerem determinado tipo de dados que nós vamos atomizar nas descrições a partir destes novos modelos que estão em discussão e que vale a pena ter atenção. E a DigiLab também tem know-how neste domínio que pode partilhar numa rede com esta dimensão, ou com este alcance, pelo menos naquilo que se pretende. Ainda dentro das experiências da DigiLab, obviamente, tudo o que tem a ver com a disponibilização de normas e orientações técnicas, realçando aqui aquelas que são, enfim, as mais conhecidas e que já aqui falámos, e salientando aqui as orientações para a descrição arquivística, muito utilizadas no contexto nacional e por muitos dos atores ligados a instituições religiosas. E já vamos ver depois a importância disto num outro contexto, que é exatamente a disponibilização mais alargada em sistemas e em redes e em portais colaborativos. A importância da normalização deste trabalho é muito forte. Mas salientar ainda que há outros documentos técnicos que a DigiLab tem e que não estão aqui indicados, não estão aqui enfim, exibidos, mas que se podem encontrar no seu site ou através de pedido, por exemplo, para potenciar e qualificar as instalações dos arquivos e dos arquivos religiosos. Isso é fundamental. Os arquivos têm que estar, obviamente, bem instalados, bem conservados, para poder existir uma intervenção de qualidade, ou ainda na área de conservação e restauro, ou, como há bocadinho falávamos, também noutros domínios de intervenção técnica. Gostávamos de salientar também aquilo que é, neste momento, a Rede Portuguesa de Arquivos e o Portal Português de Arquivos como um grande projeto colaborativo orientado para a disponibilização de informação da parte das entidades detentoras que têm tido a oportunidade de a tratar convenientemente, de acordo com os tais normativos internacionais utilizados, que são alguns dos requisitos técnicos que são importantes, ou seja, não é qualquer informação que é disponibilizada, tem que ser qualificada deste ponto de vista, relativamente às descrições que são realizadas.
Por outro lado, também terem atenção um conjunto de outros requisitos do ponto de vista técnico que é necessário ter em conta, mas a partir do momento em que estas entidades conseguem, digamos assim, cumprir esses requisitos, elas estão em condições de disponibilizar esta informação através da principal forma, o principal serviço que é prestado nesta rede portuguesa de arquivos, que é, nesta fase, que é o Portal Português de Arquivos, que já vou falar uns minutos, um pouco sobre ele. E neste momento já temos algumas entidades que estão a disponibilizar e têm muitos registros e imagens digitais desta forma, nomeadamente a Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica, que irá mostrar-nos a sua experiência amanhã, irá falar-nos dela amanhã, e o próprio SER, que é um dos mais recentes membros, se não mesmo o mais recente, aqui nesta rede e neste portal, o que é sempre uma boa notícia. Relativamente ao Portal Português de Arquivos, chamar aqui a atenção para um ou dois pontos. Por um lado, que é uma das formas que nós temos hoje enfim, o portal funciona através da agregação de meta-informação que existe nas entidades produtoras, ou seja, cada um das instituições que participa neste contexto tem os seus documentos e as suas imagens digitais, as suas descrições nos seus próprios servidores, ou em alguma situação mais colaborativa, mas essa meta-informação é pesquisada a partir de um portal único, que é este, que permite agregar aquilo que é a informação que possa existir em diferentes entidades detentoras. E sobre uma mesma entidade, a Diocese X, ou a Confraria Y, ou a Misericórdia Z, enfim, o que é que seja. Portanto, tem aqui um potencial para a pesquisa, ainda com um adicional que é a possibilidade de permitir que esta informação possa passar para o portal europeu de arquivos, que está aqui embaixo ao lado esquerdo, ou ainda para a Europeana. Portanto, é neste momento uma ferramenta que DigiLab disponibiliza neste contexto de colaboração da Rede Portuguesa de Arquivos e que nós incentivamos muito também a divulgação da informação deste modo. Gostávamos de referenciar agora aqui algumas iniciativas de apoio técnico que a DigiLab dá a instituições religiosas e algumas configurações que temos realizado nesse contexto. Enfim, há aqui vários projetos que estão em curso. Há pouco falávamos, penso que era o professor Paulo Fontes que falava das iniciativas que a DigiLab tem com algumas dioceses, por exemplo, o caso da Diocese da Guarda, com o apoio também do nosso serviço desconcentrado regional, o Arquivo Distrital, no sentido por um lado, da descrição de documentação, por outro lado, também da digitalização e da disponibilização da informação digitalizada, por exemplo, através de meios como este que há pouco estávamos a ver, o portal português de arquivos, como uma das formas de potenciar essa divulgação. Aqui, o apoio técnico em relação à União dada às Misericórdias Portuguesas, protocolado com a União das Misericórdias já há vários anos. Na realidade, ele orienta-se para a qualificação dos arquivos, de uma forma mais global, inclusivamente aquilo que é, se quisermos, a gestão de documentos no dia-a-dia destas organizações e daquilo que é a documentação que possa estar a aguardar prazos de conservação, mas também a divulgação de informação e a partilha de informação junto das misericórdias, de informação relevante ao organismo de coordenação, um trabalho de alerta para a necessidade da avaliação da documentação acumulada, amontoada, em situações muito precárias, que é um trabalho que é necessário para podermos depois vir a identificar aquilo que é património arquivístico e ter uma situação controlada de eliminação da restante e autorizada, porque a DigiLab tem que autorizar essa eliminação no caso das instituições particulares de solidariedade social, como são a maior parte das misericórdias. Por outro lado, ainda associado a este contexto do protocolo com a União das Misericórdias, a divulgação online dos inventários de arquivos atualizados e de uma forma normalizada, produzidos de forma normalizada por essas entidades, portanto também está incluído no protocolo, o acesso a essa documentação e a promoção da adesão dos arquivos das misericórdias à rede portuguesa de arquivos e, nomeadamente, ao portal português de arquivos.
Portanto, isto são alguns aspectos que configuram este protocolo que permitem potenciar exatamente o tipo de apoio técnico que é dado. Ainda esta semana, por exemplo, tivemos uma situação de risco do ponto de vista físico e os nossos serviços de conservação e restauro estão atentos, digamos assim, e com a possibilidade de dar essas indicações num contexto destes. Em relação ao trabalho colaborativo e redes de trabalho setoriais, a DigiLab tem uma experiência com várias comunidades de prática, não vou entrar aqui muito em detalhe. Por um lado, relativamente na área da classificação e avaliação da informação arquivística, desenvolvemos projetos diversos que têm aqui algum relevo, sobretudo para as IPSS, para as Instituições Particulares de Solidariedade Social, daquilo que diz respeito à identificação do seu património arquivístico que está a ser produzido no dia-a-dia, porque hoje também se produz património arquivístico que é preciso terem atenção, que é preciso salvaguardar, desde o seu início, mas também outros projetos, por exemplo, em torno da preservação digital, o projeto de Continuidade Digital, daqui a pouco podemos depois falar, se alguém tiver interesse em saber mais detalhes sobre os projetos colaborativos, estão aí alguns links que podem ver. A DigiLab tem um repositório exatamente para efeitos de preservação digital que é público já há muitos anos e que está disponível para as entidades que queiram também protocolar aí informação digital. E ainda há pouco, penso que era o nosso convidado estrangeiro, que apontava exatamente para a importância de projetos que envolvam esta vertente da preservação digital. E um outro projeto relevante que é o projeto de salvaguarda dos arquivos de associações de cultura, recreio e desporto, e aqui talvez salientar dois ou três tópicos nesse contexto da nossa experiência neste âmbito. Por um lado, a realização de diagnósticos para conhecer a situação dos arquivos. Penso que era a professora Lourdes que há bocadinho falava exatamente dessa necessidade de diagnosticar as situações. E a DigiLab tem experiência também nesse contexto, pode colaborar e apoiar tecnicamente este tipo de intervenções. A partir destes diagnósticos, elaborar recomendações estratégicas para este tipo de arquivos. Fizemos esse caminho colaborativamente com vários tipos de entidades públicas e privadas neste universo, e a partir daí montaram-se depois várias iniciativas para a implementação dessas recomendações, incluindo encontros para tratar especificamente o problema dos arquivos de associações cultura, recreio e desporto, e, ao mesmo tempo, também guias técnicos para a gestão da informação de uso corrente destas entidades ou para o tratamento do seu património arquivístico. Este é um tipo de experiências que a DigiLab tem. A DigiLab tem ainda outras experiências do ponto de vista da divulgação deste tipo de instrumentos para vários tipos de comunidades. Notas finais sobre, por um lado, o nosso trabalho com as redes de arquivos regionais, quer aquelas que são coordenadas diretamente pelos nossos serviços regionais, os arquivos distritais, ou então ainda aquelas em que nós acompanhamos tecnicamente. Por um lado, um papel na definição da estratégia de atuação da rede, procurando o máximo de alinhamento entre a atuação dessas redes de trabalho colaborativas e aquilo que é a estratégia nacional e a política nacional de arquivos. Também informação ou apoio para a candidatura a programas que permitem o reforço de recursos para os arquivos. Por exemplo, vou-me recordar que neste momento há, para aqueles que são membros da Rede Portuguesa de Arquivos, há um apoio que está neste momento em curso, que está noticiada no site da DigiLab, relativamente ao portal, que vem do portal europeu de arquivos, e na qualificação de registros nesse contexto. Mas, por outro lado, outras frentes que estávamos a dizer, que temos vindo aqui a trabalhar também, a partilha de, obviamente, informação técnica e normas e boas práticas, é muito o trabalho que fazemos tecnicamente, ações de sensibilização e formação, debates, reflexões, diagnósticos, produção de documentos técnicos, quer realizados exatamente por essas entidades, quer a colaboração naqueles que são os nossos documentos técnicos, portanto, aqui há alguns projetos técnicos comuns entre as entidades, produção de guias de arquivo,
inventários coletivos, guias de arquivo, por exemplo, no caso do Alentejo, em Évora, inventários coletivos realizados pelas próprias entidades no Algarve, ações de dinamização cultural, várias, produção de eventos, encontros de arquivos regionais, colaboração também em projetos de natureza nacional da DG Lab e toda a ação da divulgação da DG Lab. Para terminar, já agora só dizer-vos que estas iniciativas têm sido realizadas presencialmente também quando necessário, ou seja, os serviços centrais reforçam as equipas dos arquivos regionais nesse trabalho com as redes colaborativas, mas também o fazem online e com temas bastante importantes e ligados ao contexto atual, como a abertura dos arquivos após o primeiro confinamento, por exemplo, ou seja, na situação pós-confinamento. Último slide para sintetizarmos aqui algumas das formas possíveis desta colaboração da DG Lab com a rede de arquivos de instituições religiosas. Por um lado, como já há bocado tínhamos dito, o alinhamento das políticas e estratégias nacionais de gestão dos arquivos, esta informação sobre candidaturas a programas para reforço da atuação e da qualificação destes arquivos, partilha de informação técnica das normas, das boas práticas, de projetos inovadores, participação em tudo o que são as ações de debate ou de reflexão, formação principalmente em contexto de trabalho, temos muito esta prática também, participação em encontros técnico-científicos, portanto podemos dar seguramente aí um apoio, e depois do ponto de vista do apoio técnico, todo um conjunto de áreas, que já há bocadinho falámos de algumas, desde a produção dos documentos técnicos até aos próprios diagnósticos, à avaliação da informação, nomeadamente a documentação acumulada, mas não só, a sua organização, descrição normalizada, digitalização deste património, sua disponibilização online, e outras formas que, enfim, não estão aparentemente muito no âmbito desta rede, mas são importantes para este tipo de entidades, como a gestão de documentos, preservação digital, novas formas de descrição, web semântica, e, portanto, só ainda mais duas notas em relação à promoção da adesão também à rede portuguesa de arquivos e a disponibilização de conteúdos por esta forma, e ainda outras iniciativas que possam ocorrer, digamos assim, em torno da salvaguarda de património arquivístico. E pronto, não queria terminar sem vos deixar uma imagem da minha terra, Nazaré, salientando aquilo que são as vantagens do trabalho colaborativo no contexto comunitário ou societal. Ok, era basicamente esta a mensagem que vos deixava neste momento.